Amém, irmãos? Hebreus 12, 24. Glória a Deus. Está escrito assim: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Amém? A minha versão está dizendo, essa versão aqui é NVT, que o sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel, amém? Provavelmente na sua Bíblia, ou você tem uma versão aí que fale assim, coisas maiores, amém? Alguém tem essa versão? Coisas maiores. Ai, Jesus, aleluia. O escritor aos Hebreus, nesse versículo, ele deixa bem claro algo para nós. Em primeiro lugar, Jesus, ele é um mediador de uma nova aliança. Se ele é mediador de uma nova aliança, é porque existe uma velha aliança. Amém? E o escritor, ele diz que o sangue que Jesus derramou na cruz, o sangue aspergido, ele fala de coisas melhores ou maiores do que o sangue de Abel. Amém? Para a gente entender, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis. E aí eu peço para o Jojo passar mais um, amém? Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, verso 10 e verso 11, amém? Está escrito assim, no verso 10, então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. Irmãos, aqui, acredito que a maioria conheça a história. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Caim e Abel nasceram após Adão cair em pecado, comendo do fruto que Deus havia dito para ele não comer. Caim foi o primeiro filho, Abel foi o segundo. E a palavra diz que quando eles cresceram, Caim se tornou agricultor, ele foi cuidar da terra, ele foi plantar. E Abel, ele se tornou pastor. Ele cuidava de um rebanho. Ele tinha amor a esse chamado de ser pastor dele. Ele cuidava do rebanho com todo carinho, com todo amor. E aí a palavra diz que um certo dia eles decidem fazer uma oferta para o Senhor. E a palavra diz que Caim, ele apresenta a Deus uma parte da colheita que ele tinha feito. Uma parte apenas. A palavra não diz a melhor parte ou as primícias, não. Diz apenas que Caim foi lá, pegou uma parte e ofereceu a Deus. Mas Abel, a palavra diz que ele foi até o seu rebanho, pegou do seu rebanho um novilho, um cordeiro, um animalzinho que havia acabado de nascer. Ele, da primícia do seu rebanho, ele retira aquele cordeiro e entrega ao Senhor como oferta em holocausto. E a palavra deixa bem claro que Deus, diante dessas duas ofertas, ele se alegra com Abel. Ele se alegra com Abel e com a sua oferta, mas ele não se alegra com Caim e com a sua oferta. E aí Caim, ele fica muito bravo.
Como assim? Como? Deus não aceita a minha oferta? Deus não se alegra comigo? Como pode um negócio desse? Fui lá, eu plantei, eu colhi, dei um maior trabalho, sujei minha mão com terra. Aí eu vou lá, deixo a minha despensa vazia para oferecer uma oferta para o Senhor e Ele não se alegra? Não, esse negócio está errado. Queridos, tem um nome para isso: justiça própria. A justiça própria é terrível. Mas aí a palavra diz que Caim, ele fica tão bravo, mas tão bravo, que a palavra diz que ele se enfurece e o rosto dele fica transtornado. Imagina alguém com o rosto transtornado de raiva. Foi assim que Caim ficou. E aí Deus vai até ele e dá uma chamada nele, com amor. Ó, é melhor você mudar isso. Porque se você proceder da forma correta, não é certo que serás aceito? É o que Deus fala para ele. Mas ele não ouve o que Deus fala. E o que ele faz? Aquela raiz de amargura, por conta dele não ser aceito e a sua oferta não ser aceita e agradável ao Senhor, aquela raiz de amargura que nasce no seu coração, ela ganha vida de tal forma que Caim decide um belo dia assassinar o seu irmão, simplesmente porque ele foi aceito e ele não. E aí Caim vai lá, chama o seu irmão até o campo, atrai ele para o meio do campo, e lá no meio do campo, Caim tira a vida do seu irmão, derrama o sangue dele naquela terra. Ele derrama o sangue de Abel na terra que dava o sustento para ele. Isso é muito sério, irmãos, porque Caim, ele tinha muitas sementes em suas mãos, sementes boas, sementes que ele jogava naquela terra e nasciam, e daquela terra ele comia, daquela terra ele tirava o seu sustento. Só que um belo dia ele decide plantar outro tipo de semente, o sangue do seu irmão. E aí quando ele decide fazer isso e faz de fato, o sangue do seu irmão, ele planta o sangue do irmão dele naquela terra. Deus vem até ele e diz o seguinte, no verso 12: o solo não lhe dará mais boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Aí Caim, na hora que ele viu que o molho do pé do frango azedou, o que ele fez? Ah, Senhor, isso é pesado demais para mim. Mas não tem como. Uma vez que você semeia, você colhe. Caim semeou pela justiça própria, e ele colheu o que ele plantou. Só que olha, algo muito interessante, e é a ênfase da minha palavra hoje, é que Deus, ele fala para Caim que ele estava ouvindo um clamor. E ele só foi até Caim porque ele ouviu esse clamor. E por ele ter ouvido esse clamor, ele se levanta do seu trono, vai até Caim pedir contas. Porque o sangue de Abel estava clamando. Irmãos, porque Caim plantou justiça própria, o sangue de Abel estava clamando justiça. Eu quero justiça. Deus, o meu sangue foi derramado, o Senhor precisa me vingar. Eu preciso de vingança, é vingança que eu quero.
E Deus ouve esse clamor do sangue de Abel. O sangue de Abel, ele clamava por algo justo, amém? Ele clamava por algo justo. Era necessário que Deus ouvisse o clamor e vingasse verdadeiramente o sangue derramado. Não tem nada de errado nisso. Não tem. Justiça é algo bom, amém? Não é bom? Hoje em dia, se você ligar a sua televisão no jornal, primeiro que coloca um balde embaixo para recolher o sangue que vai pingar dela, porque é isso que acontece. E depois você vai perceber que vai ter alguém lá clamando por justiça. Clamando por justiça porque mataram seu filho, clamando por justiça porque sofreu um abuso, clamando por justiça porque aconteceram diversas situações. E é necessário que se faça justiça. Mas esse versículo que nós lemos, de Hebreus 12, 24, o autor de Hebreus ele deixa bem claro que o sangue de Cristo, ele clama coisas maiores, ele clama por coisas melhores. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Teu sangue é precioso, Pai. Teu sangue é precioso, Jesus. Isso é algo profundo demais, porque o sangue de Abel, ele foi silenciado, porque foi feito justiça. Quando Jesus foi pregado na cruz, até Jesus ser pregado na cruz, o sangue de Abel estava clamando, a todo momento, a todo instante. Ele não cessou, ele só cessou quando Cristo foi pregado naquela cruz. E a partir do momento em que Cristo é pregado na cruz e o sangue dele é derramado, um novo clamor se inicia. Um novo clamor se inicia. Se lá na velha aliança ela ficou marcada por um clamor de justiça, de vingança, agora a nova aliança ela é marcada por um sangue que silencia o sangue que clamava por vingança e começa a partir dali um novo clamor. Eu não sei o que isso gera dentro de você. Eu espero que seja o mesmo que está acontecendo aqui. Mas irmãos, vamos lá na ceia que o Senhor fez com seus discípulos. Lá em Mateus. Pode passar um slide, Bia? Acho que é esse aqui. Porque essa pergunta, ela ficou evidente. O que o sangue de Cristo está clamando então? O que é que o sangue de Cristo está clamando hoje, agora, nesse momento? Desde a cruz até os dias de hoje, e irá clamar por um bom tempo, até Jesus voltar. Apesar que eu estou esperando Jesus voltar hoje, irmão. Eu estou esperando Ele voltar hoje. Já estou até com os braços abertos, falando: Senhor, só pega no dedinho e me leva. Não precisa nem pegar na mão, no braço. Pega no meu dedinho e... Mas lá em Mateus 26,
verso 27 e 28 está escrito assim: Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos seus discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício. Para quê, irmãos? Perdoar os pecados de muitos. Eu não sei, mas é que eu fugi da escola, mas eu lembro que eu aprendi algo que muito é quase um todo, né? Muito é quase um todo, é quase 100%, não chega a 100%. Mas muitos é muita gente, amém? O contexto aqui, irmãos, Jesus ele chama os seus discípulos, prepara uma mesa. E a palavra diz que eles sentam a essa mesa, todos os discípulos, inclusive o traidor, que você sabe quem é. E ali está todo mundo comendo, se alegrando, tomando um vinho. Não se escandalize, amém? Os discípulos bebiam vinho. Comendo um pãozinho ali, com o mestre sentado à mesa, tudo tranquilo. De repente Jesus vira e fala: onde vocês vão me trair? Aí acho que um engasgou com o pão, o outro cuspiu o suco, o vinho. E aí o tempo fechou, porque como assim? Como assim, Senhor? Não, eu não vou te trair. E a palavra diz que cada um começou a dizer: não, Senhor, eu jamais te trairia. Mas Judas está lá quietinho, né? Tipo, eu nem estou aqui, nem estou me vendo. Mas aí ele decide falar: Senhor, não sou eu que vou te trair. Jesus vira para ele e fala: você que está dizendo. Não vai mesmo? Vai, eu sei que vai, Judas. Eu sei de tudo. Conheço tudo, o Pai já me revelou qual que é a sua parada. Não tem problema não. Essa mesa aqui é para quem trai também. Essa mesa aqui não tem ninguém bonzinho. Pedro vai me negar, os outros vai tudo fugir na hora que a chapa esquentar. Você vai me trair, vai me entregar à morte, mas tudo bem. O propósito de Deus é esse mesmo. É que eu seja entregue à morte. Mas ai daquele que for o traidor, porque para esse homem era melhor que ele não tivesse nascido. O que Judas faz? A palavra diz que ele levanta e sai da mesa. E os outros discípulos ficam. Mas aí Jesus, ele toma o pão, ele parte o pão em pedaços. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, falei: Senhor, por que Jesus ele pegou um pão e começou a partir o pão e entregar um pedacinho para cada um? Aí o Espírito Santo falou comigo. Falou: filho, ele partiu o pão porque era exatamente o que ia acontecer com a carne dele. A carne dele ia ser despedaçada todinha. Era isso que ia acontecer. A carne dele ia ser despedaçada. E realmente foi o que aconteceu. Quando os soldados foram açoitá-lo, cada açoite arrancava pedaços da carne do Senhor. Cada açoite deixava um buraco, deixava uma ferida. Mas isso precisava acontecer, por quê? Porque a carne de Cristo precisava sofrer esse castigo. Por mim e por você. Nós fomos os responsáveis pela carne de Cristo ser totalmente deslacerada. Mas está tudo bem. Jesus aceitou, porque Ele me ama, Ele te ama. Quando o pai vira para ele e fala: filho, o negócio lá vai ser punk, vai ser... Não, pai, eu vou. Já fui. E foi o que ele fez, ele veio. E ali ele parte aquele pão e fala: fazei isso em memória de mim.
Fazer o quê? Em memória do quê? Em memória da carne dele sendo partida naquela cruz. Para nós lembrarmos que o castigo que ele sofreu foi por mim e por você. Hoje a gente vai comer desse pão que já foi partido em pedaços. Quando você pegar ele, é um pedacinho da carne de Cristo que foi deslacerado naquela cruz. É isso que Paulo fala. Para você participar da mesa, você precisa discernir. Saber o que você está comendo, saber o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui hoje, irmãos, é isso. Aleluias. Mas, lendo o texto, eu tive essa impressão de que Jesus, ele não dá tanta importância para a carne. Embora é por causa dessa carne, que é o pão da vida. Embora seja por causa dele que nós somos curados, que nós temos cura no nosso físico, quando comemos do pão. Isso é uma realidade, irmão, nas nossas vidas. Tem testemunho de pessoas que estavam doentes, com tumores, e participaram da ceia, comeram do pão, e foram curadas, porque discerniram o corpo. Isso é muito sério, irmãos. Hoje você vai comer desse pão, e a sua cura está nele. A cura que você tanto precisa, que você tanto pede, que você tanto clama a Deus, está num simples ato de você crer que esse pão, que é o pão da vida, é a carne de Cristo, que foi dilacerada lá na cruz. Mas o sangue, quando Jesus entra, primeiro que ele pega o pão e pica todo o pão e entrega para os discípulos. Mas o sangue é numa taça. Uma taça, não é qualquer taça. É uma taça chique. Porque o sangue de Cristo não pode ser servido em qualquer coisa. Porque ele é responsável por algo maior, por algo melhor. Ele é responsável por algo que está acima de qualquer outra coisa. Jesus, ele pega aquele cálice com aquele vinho que representava o sangue dele que seria derramado na cruz, e ele diz para os seus discípulos que aquele sangue era para confirmar a nova aliança, e que através daquele sangue muitos seriam perdoados. Aleluias. Apareceu outro esboço aqui que nem era programado. Deixa ele aqui, uma próxima. Ai, Deus, aleluias. Oh, Jesus. Queridos, aquele sangue, veja só. Passa um slide para mim, oh, Bia, por favor. Muito obrigado. Jesus, ele clamou na cruz por perdão. Enquanto o sangue dele estava sendo derramado, em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lá na cruz, ele libera um perdão para todas as nossas ofensas. Tudo que nós fizemos com ele. Porque nós humilhamos o Senhor. Não foram os soldados, foi a gente. Nós somos o culpado pelos açoites. Fomos nós que açoitamos o Senhor Jesus naquele dia. Fomos nós que zombamos da cara dele. Fomos nós que colocamos aquela coroa na cabeça dele. Fomos nós que enfiamos a lança aqui, ó, nele aqui.
Fomos nós que cuspimos na face dele. Fomos nós que esbofeteamos ele. Mas lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa eles, Pai. Perdoa, eu não ligo para o que eles estão fazendo, eles nem sabem o que estão fazendo. E da mesma forma que Deus, Ele ouviu o sangue de Abel, da mesma forma que Deus se levanta do trono para ir vingar o sangue derramado de Abel, Deus, Ele se levanta do trono para honrar o sangue de Cristo que foi derramado naquele dia. E o clamor do sangue de Cristo, Ele clama por perdão. Deus, Ele não se levanta do trono hoje para fazer justiça. Ele se levanta do trono hoje para perdoar o meu e o seu pecado. É para isso que Ele se levanta do trono. Estevão, quando começa o ministério de Estevão, ele entende isso. E ele começa a clamar, ele começa a pregar a palavra de Deus desesperadamente. E ali ninguém dá crédito para a pregação dele, mas ele continua. E os mestres, os sacerdotes da lei daquela época, eles começam a perseguir Estevão. E aí eles tramam contra a vida de Estevão, incitam uma rebelião ali com o povo, a ponto deles influenciarem o povo a apedrejar Estevão, só porque ele estava pregando o evangelho, só porque ele tinha entendido a graça, só porque ele tinha entendido o sangue clamando por perdão, só porque ele estava ouvindo o clamor do sangue de Cristo. E aí aquele povo todo se reúne e começa a apedrejar Estevão. E Estevão ali sendo apedrejado, e não é pedrinha não, tá? Que a gente pega para tirar no estilingue. Eram pedregulhos que eram lançados. E ali a palavra diz que Estevão sendo apedrejado, quando ele vai suspirar para morrer, ele olha para o céu. Quando ele olha para o céu, o que ele vê? Ele vê o céu aberto e Jesus em pé, esperando por ele. Meu Deus, meu Deus. Como assim? Jesus em pé, esperando por Estevão, tipo ansioso, tipo, meu filho está chegando, eu não vejo a hora, não vejo a hora de Estevão chegar aqui, aquele que me ama tanto, que está morrendo por mim, do mesmo jeito que eu morri por ele. Não, sentado não, eu vou esperar ele em pé. Aleluia. É dessa forma, irmãos, que o Senhor nos recebe. Eu e você. Não por conta do que eu faço ou o que você faz. Porque, irmão, ai, Senhor, meu Deus, se dependesse do que eu faço, se dependesse do que eu sou, quando eu estou sozinho, lembra da ministração do Alan? Se dependesse do que eu sou quando eu estou sozinho, irmão, o castigo que Caim recebeu era pouco para mim. Mas glória a Deus, aleluia. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque o sangue dele é precioso. O sangue dele perdoou os meus pecados. O sangue dele me permite estar aqui hoje, ministrando para vocês. E o sangue dele capacita vocês para estarem aqui também, ou lá fora, ministrando a palavra dele, ganhando almas. Colocando o diabo, ó, aqui, ó, onde é o lugar dele. É o sangue que faz isso. Agora, irmãos, eu já estou quase finalizando para a gente encerrar, amém? Mas ainda tem algumas coisinhas para compartilhar com os irmãos. Por quê? Porque veja só, o perdão de Cristo, naquele momento em que Jesus, ele clama ao Pai para que o Senhor perdoe-lhes, porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo. Lá em Marcos,
ele vai relatar o seguinte. Vamos lá. Em Marcos 15, 37 e 38. Obrigado. Aleluias. Olha só. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Quando ele deu o último suspiro, olha o que aconteceu. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes. Em qual sentido? Está escrito aí? De cima para baixo. Por que que o véu se rasgou de cima para baixo? Porque nesse momento, Deus ouve o clamor de Cristo e envia o perdão. E esse perdão, ele pega esse véu que separava o homem de Deus e rasga ele. O perdão desce e rasga o véu. O que rasgou o véu foi o perdão enviado por Deus, por causa do clamor de Cristo. E a partir daí, com o véu partido, com o véu rasgado, o perdão, irmãos, para toda a humanidade foi liberado. Não foi só para quem é filho, para quem é discípulo, para quem vem para a igreja. O perdão, ele foi liberado sobre toda a humanidade. Sobre todo. A partir desse dia, nenhum homem mais será condenado pelos pecados que cometeu. Nenhum homem, naquele grande dia, será condenado. Preste atenção. Será condenado pelo pecado que cometeu. Porque Deus está ouvindo o sangue de Cristo, clamando perdão. E o perdão foi liberado nesse momento. E aqui, eu quero que, não está projetado, porque isso aqui Deus falou comigo aqui. E eu peguei a referência ali. João 3, 19. João capítulo 3, 19. A partir do 18, amém? João 3, verso 18. Olha o que está escrito aqui. Não há condenação alguma para quem crer nele. Mas quem não crer nele já está condenado. Está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Veja só o que João diz aqui. Que a condenação que o homem vai receber diante de Deus é se ele não crer no Filho de Deus. Porque se ele não crer, ele já está condenado. Mas se ele crer, nenhuma condenação há. Aqui não está falando se a pessoa for santa, se a pessoa não tiver pecados. Aqui está falando se ela não crer no Filho de Deus. Irmãos, naquele dia, o homem ele vai prestar conta, é disso. É disso. Nós vamos estar diante do Pai. E Ele vai perguntar para nós. Essa vai ser a pergunta-chave. Você crê no meu filho? Como você viveu os seus dias lá embaixo? Como você viveu a sua vida? Você viveu acreditando que o meu filho entregou a vida dele por você? Porque se você viveu acreditando na obra que ele fez lá na cruz, então nenhuma condenação há. Nenhuma. 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 Aleluias. Ai, Deus.
Queridos, o sangue de Cristo está clamando. Queria que você fechasse os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Tenta se concentrar. Tenta ouvir. Tenta ouvir. Ouve. O sangue dele está clamando por perdão. Ainda hoje, ele clama por perdão. Porque embora o perdão de Deus tenha sido liberado sobre nós, mas existe um perdão ainda a ser liberado. Existe. Ai, Jesus. Próximo slide. Quem não perdoa se torna escravo e anda em trevas. Eu nem sei há quanto tempo eu estou ministrando. Muito tempo? Não? Esse não foi tipo quase. Amém. Quase muito tempo, né? Tô quase o pastor Edenir aqui já. Quase chegando no tempo dele. Ai, Jesus. 1 João 2,19. Oh, Pai, nos capacita, Deus. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão cegou. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério, irmãos. E muitas das vezes passa despercebido. Passa despercebido. Mas isso não pode passar desapercebido. Não mais. Na minha vida não vai passar mais despercebido. Porque João, ele deixa bem claro que se você afirma que você está na luz, então esse sentimento não pode estar no nosso coração. Não pode. Porque quem caminha sobre a luz não odeia. Só odeia quem caminha nas trevas. Quem não enxerga o que o sangue está clamando. Porque o sangue está clamando perdão. E quando Jesus morreu e clamou por perdão, Deus responde enviando perdão. O que acontece naquele momento? Naquele momento, toda a ofensa que o homem fez um dia para Deus foi removida. E aí Deus, ele passa a se relacionar com o homem. Ele ignora, ele perdoa tudo que foi feito e passa a relacionar intimamente. E por que muitas vezes nós até liberamos perdão? Só que o perdão que a gente libera é: eu te perdoo, vá em paz. Só que o perdão que Jesus conquistou, que Ele quer que eu e você exerça, não é eu te perdoo e vá em paz. Eu te perdoo e vem aqui que eu vou te dar um abraço. Não quero saber o que você fez. Não quero. Porque o sangue de Cristo, Ele está clamando perdão, que traz reconciliação. É isso que Ele está clamando. Agora, se existe esse tipo de perdão na nossa vida, eu te perdoo. Só que vai em paz, irmão. Some da minha vida. Se é isso, irmão, a gente está em trevas. Não estamos enxergando nada. Estamos andando tropicando, caindo nos buracos. Está enxergando nada, não enxerga um palmo à frente. Aleluia, Jesus. Queridos, agora eu quero finalizar, amém? Eu acho que o último slide, não sei se eu... isso mesmo. Irmãos, eu quero terminar com esse apelo aqui para você. Ouça o sangue de Cristo. Sabe por quê?
Porque se nós não ouvirmos o sangue de Cristo, sabe qual é a outra voz que quer ressuscitar? É o clamor do sangue de Abel. Se nós fecharmos os nossos ouvidos para o que o sangue de Cristo está clamando, nós vamos começar a ouvir o sangue de Abel clamando por vingança. E é isso que a gente vai querer. Vingança. Ué, plantou, colhe. É isso que o sangue de Abel está clamando. E é isso que nós vamos fazer. Se a gente der ouvidos para o sangue de Abel. Mas o sangue de Abel já foi honrado, já foi vingado lá na cruz. Por que eu vou ressuscitar essa voz? Não, Jesus sepultou ela. Agora o que clama em alto e bom som é o sangue de Cristo. E olha só, isso é tão sério, que o escritor aos Hebreus diz assim, Hebreus 12, 25, tenham cuidado. Olha só, tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Esse escapar aqui é escapar da escuridão, viu, irmãos? É escapar não vai escapar de ser um cego na vida. Porque é isso que João fala. Se você não libera perdão, se você odeia, você está na escuridão. Você vai caminhar sem saber para onde vai. E aí tudo na sua vida dá errado, você não sabe por quê. Mas você não está enxergando para onde você está indo. Como que você consegue ir para um lugar, esperar que dê tudo certo nesse caminho se você não enxerga? Meu Deus, se eu entrar no carro ali, com uma venda nos olhos e começar a dirigir ele, quantos quilômetros eu rodo com esse carro? Sem bater. Modéstia à parte, eu sou um bom piloto. Mas cego, o Roger pode falar. Amém? Você também, irmão, você também é um bom piloto. Eu só não aprendi a dar fuga ainda, mas de repente, né? Brincadeiras, tá, irmão? Não faça isso não, não dê fuga não. Ai, Deus. O escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro, tenha cuidado. Tenha cuidado, ei. Tome cuidado. Porque é mais fácil nós silenciarmos a voz do sangue de Cristo e ouvir a voz de Abel, porque a voz de Abel vai de encontro ao nosso ego. O sangue de Abel vai de encontro ao nosso ego. É isso mesmo, faz isso mesmo. Prontou? Só vou ficar sentado aqui, não tem nenhuma cadeira. Só vou ficar sentado aqui, cruzar as pernas e assistir a desgraça do outro. Irmãos, não se escandaliza, tem muito crente fazendo isso. Sentando de camarote, vendo o outro lá se estrepar todinho. Mas não é isso que nós aprendemos com Cristo. Meu Deus, eu tenho 20 anos de evangelho. Sabe o que é 20 anos? Quem tem 20 anos aqui? Ô Joyce, tudo bem que Deus foi generoso com você, né? Mas tudo bem que muitos vão acreditar, porque vão olhar para você, né? Né, Roger? Glória a Deus. Assim como a minha esposa tem 20 aninhos, olha para ela. Eu que tô meio acabadinho aqui, mas minha esposa, pelo amor de Deus. Eu tô até meio com medo, porque eu vou envelhecer mais rápido que ela, irmão. Mas é a vida, né? Meu Deus, 20 anos de evangelho, o que eu aprendi nesses 20 anos? Se hoje que eu sou testado no assunto mais básico do evangelho, que é o perdão, e se eu não der uma resposta certa, se eu não abrir o meu ouvido para ouvir a voz do sangue clamando, perdão, perdão, perdão,
perdão, reconciliação. Meu Deus.